Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Sideni e hoje vou fazer a leitura do conteúdo de língua portuguesa. Neste módulo, vamos estudar sobre o gênero textual, o gênero notícia, e também sobre os adjetivos. As atividades que estão sendo propostas são a leitura do texto, a interpretação. Também vamos responder algumas questões sobre adjetivos. Por fim, vamos fazer também um texto, uma produção de texto, escrevendo uma notícia. Então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre este tipo de texto, este gênero textual que é notícia. Bom, para vocês entenderem, eu já sugiro que vocês façam a leitura desse texto. Floração do ipê roxo marca a paisagem no Distrito Federal e anuncia a nova estação. Por quê? Porque esse texto é uma notícia. Então, quando você fazer a leitura desta notícia ou de outras notícias, você vai começar a observar como nós podemos escrever, né? Quais são as informações que contém nesse texto, nesse tipo de texto. Então, notícia é um tipo de texto jornalístico que tem a função de passar ao leitor uma informação. Esta informação é uma informação atual e real, ou seja, é algo novo, algo que está acontecendo, ou que aconteceu recentemente, ou está próximo de acontecer. Então, é um fato, certo? É algo que realmente está acontecendo, ou aconteceu recentemente, ou está próximo de acontecer. Então, notícia é um texto que não é inventado, não é criado, ele é um texto realmente informativo, que tem a função de informar, de passar informações concretas, certo? Então, primeiro eu quero que vocês leiam esse texto que estou apresentando aqui na questão 1. Faça essa leitura. Pode ler até mais de uma vez, porque de repente você vai ler e alguma informação não vai ficar bem clara. Então, faça a leitura novamente para vocês entender melhor qual é a estrutura, como é que se escreve, como é que se passa esse tipo de texto, tá? Que é a notícia. E aí eu vou passar lá para a questão 8, que a gente vai falar um pouco sobre a produção de uma notícia, a escrita. Aqui está falando o seguinte, para você escrever um texto, né? Para pesquisar os fatos ocorridos recentemente em seu bairro, ou seja, no caso, na nossa região, né? São fatos que já aconteceram recentemente ou que vão acontecer em breve. Por exemplo, pode ser a inauguração de um estabelecimento comercial, tá bom? Ou de um centro esportivo, uma festa típica, né? Um evento cultural, uma campanha de vacinação, entre outros exemplos. Você pode observar, conversar com a sua família, o que de novo está acontecendo, que fato que está mais recente e que possa ser interessante para você estar escrevendo sobre esse fato, certo? Pessoal, aí aqui tem algumas sugestões de como a gente seguir na escrita de uma notícia. Eu vou utilizar essas perguntas que a gente tem aqui, né, como se fosse um roteiro, e vamos avaliar o texto lá da primeira questão. Veja bem que o roteiro que devemos seguir na escrita de uma notícia são essas perguntas: o que, quem, quando, onde, por quê, como. Então, são algumas questões que nos direcionam na escrita de uma notícia.
certo? Ou mesmo na avaliação de uma notícia. Então, vou voltar aqui e veja só qual é a primeira pergunta. O que? Quando eu pergunto o que e olho aqui para esta notícia, que eu gostaria que nesse momento você até parasse o vídeo e fizesse uma leitura deste texto, depois você voltasse aqui, certo? Bom, então quando eu tenho aquela função de estar avaliando um texto para me verificar se realmente é uma notícia, eu vou perguntar o que? Qual é o fato que está sendo tratado? Qual é o assunto que está sendo tratado nesta notícia? O que? Neste caso, é o que? É a floração do ipê roxo, marcando a chegada de uma nova estação. Não é isso? Aí temos aí uma outra perguntinha. Isso ficou claro, porque eu li o texto e eu consigo responder. Qual é o assunto? O que está sendo tratado? Certo? Então, o que está sendo tratado é a floração do ipê roxo, marcando a chegada do inverno, não é isso? Aí pergunta assim, a segunda pergunta do roteiro de uma notícia. Quem? Aí você pode estar perguntando, quem? Quem o quê? Quem são os personagens ou as pessoas? Quem está envolvido nesse fato? Quem está envolvido na floração do ipê roxo, marcando a chegada de uma nova estação? O próprio ipê roxo, não é isso? Então, eu vou falar de quem? Do ipê roxo. Quem é que observa isso? As pessoas que moram no Distrito Federal. As pessoas que moram no Distrito Federal, elas podem também observar e pode também estar dando informações mais detalhadas sobre esse fenômeno que é a floração do ipê roxo neste período do ano, tá? Então, quem são aqueles personagens que estão envolvidas no assunto, ok? Uma outra pergunta que também está lá no roteiro da notícia. Quando é que acontece a floração do ipê roxo? Quando está próximo do inverno. Se você já leu esse texto, você deve perceber isso. Então, aqui também nós temos a resposta. A gente encontra a resposta para essa pergunta do roteiro, tá? Quando é que acontece a floração do ipê roxo? Isso acontece no início do inverno, certo? Onde que está acontecendo esse fato? Onde? No Distrito Federal. Isso foi observado em Brasília. Se vocês lerem com atenção, vão perceber que também podemos responder a esta outra pergunta lá do roteiro, ok? Bom, temos mais perguntas. Por quê? Por que acontece isso? Por quê? Porque o período da floração do ipê roxo é no início do inverno e também existe aí uma distribuição desse tipo de árvore, né? A presença, a predominância de ipê roxo nesta região. Por isso está acontecendo esse fenômeno, certo? Então, vocês observaram que as perguntas, elas servem para a gente utilizar para avaliar a notícia. Se essas respostas forem encontradas no texto, então, de fato, essa notícia ela está sendo passada de forma adequada, ok? Então, na produção de uma notícia, na escrita de uma notícia, a gente tem que observar a forma que iremos escrever, que vamos expor os fatos, tá bom? Essas respostas, a gente precisa dar elas de forma bem coerente, bem organizada,
ok? A gente precisa saber os detalhes para poder estar passando essas informações. Lembrando que a linguagem utilizada na escrita de uma notícia é a linguagem formal, tá? Quem está escrevendo, quem está ou digitando, ela precisa estar colocando como uma narrativa. Ela vai contando o que está acontecendo, mas não vai colocar tipo pontuação de diálogo, isso não. Se caso você quer utilizar a fala de um personagem, de uma pessoa que te passou alguma informação, você vai colocar a fala dessa pessoa entre aspas, certo? Então, espero que vocês tenham entendido como avaliar, né, uma notícia. Vou também estar indicando alguns vídeos que falam sobre esse texto. Então, qualquer dúvida, entre em contato, ok?